Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre saúde mental e vida cotidiana, hoje vou falar sobre traumas psicológicos. Você sabe o que é isso? Quais são os principais traumas psicológicos que nós carregamos? Já ouviu falar de uma doença chamada transtorno de estresse pós-traumático? Se não, permanece no nosso vídeo que eu vou explicar um pouquinho sobre o que é de traumas psicológicos. Vou falar principalmente no caso de violência. Violência no Brasil é o que tem na nossa vida mais cotidiana. Violências nas ruas, violência doméstica. Então, é um dos principais traumas psicológicos a violência. Tanto a violência física como a violência psicológica. Um está relacionado com o outro. Então, muitas vezes ainda há um certo preconceito em se falar sobre isso, na relação até da questão do estupro, a violência contra a mulher, ou em outras situações também. Então, traumas psicológicos, eles são comuns. A pessoa, por exemplo, que sofre uma situação de estresse muito intenso, como um estupro, um assalto, uma violência doméstica. A partir daí, então, a pessoa começa a reviver essas situações com uma certa intensidade, acompanhada de uma ansiedade, de uma alteração do sono, de uma sensação de mal-estar, às vezes uma sensação de culpa, que a pessoa vai carregando isso no decorrer de sua vida, e muitas vezes ela fica até calada e não compartilha com ninguém, com medo do preconceito, com medo de não ser entendido. Então, os traumas psicológicos, eles são muito comuns, eles acontecem e as pessoas começam a reviver isso de forma constante e de forma repetitiva. Um exemplo claro é a questão do estupro, em que a pessoa começa a relembrar aquela situação, começa a ter dificuldade de se relacionar, começa a não criar vínculos afetivos fortes e ter repercussões pela vida inteira. Então, isso acaba se chamando o que a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático. É uma situação muitas vezes comum, em que a pessoa vai revivendo aquela situação de forma constante e não consegue esquecer e não consegue deixar para trás. Então, se você já passou por uma situação de estresse muito intenso e fica revivendo aquilo de forma constante, é importante procurar ajuda, um psiquiatra ou um psicólogo, que há tratamento e a pessoa melhora. Outra situação que pode acontecer nessa questão do transtorno de estresse pós-traumático é os pesadelos. Muitas pessoas acabam desenvolvendo pesadelos depois que sofre por essa situação. Então, a pessoa começa a ter um sono muito perturbado, com pesadelos que de certa forma relembra aquela situação, uma situação de estupro, uma situação de violência, uma situação de assalto, uma situação de morte, e aqueles pesadelos vão tendo um impacto muito significativo na vida da pessoa e no seu sono. Então, o pesadelo é muito comum no transtorno de estresse pós-traumático. O comportamento que pode acontecer é a evitação. Você começa a evitar situações, pessoas e lugares que possam relembrar a situação de estresse. Por exemplo, você sofre um assalto no meio da rua com uma pessoa que vem com a moto. Então, você começa a evitar aquela rua, você começa a evitar locais que tenham muitas motos, você começa a ter um comportamento evitativo, exatamente porque você desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático. Então, é comum essa doença, principalmente em cidades grandes que tem muita violência e tem tratamento. E se você passou por uma situação parecida, deixa aí o seu comentário, a sua vivência, para compartilhar com outras pessoas e outras pessoas também procurarem ajuda. Um abraço a todos.